falaríamos nessa noite. Um dia a casa cai. Essa frase tem assim causa um pânico, né? Um dia a casa cai. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico e te bendigo, porque tu és bom, tu és maravilhoso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E estamos aqui para glorificar o teu nome. Eu venho falar com você neste momento, então, sobre o tema Um dia a casa cai. Se eu pegar essa frase, simplesmente no sentido que conhecemos da coisa ruim que pode acontecer, inclusive quando há uma batida policial, quando há um problema, diz, a casa caiu. A casa cai. Mas eu tenho uma palavra muito especial de Deus para a sua vida, que vai mudar este conceito, principalmente em relação você e Deus. Eu pensei, quando eu era criança, bem, digamos assim, quase bebê, eu morava numa casa de capim, numa casa de barro, numa casa que foi feita de uma maneira muito especial, porque nas condições das famílias daquele lugar, daquela época, o que dava mesmo, com exceção daqueles que tinham um pouco mais, um poder aquisitivo um pouquinho melhor, o que dava era uma casa de barro, uma casa que ela tinha os cantos, né, as colunas de madeira, e depois ela era arripada com taquara e enchida com capim, algumas com capim, e depois colocava barro por um lado e outro, e assim a casa era construída. E em cima se forrava de capim. Tinha dois tipos de capim que era usado na época. Chamavam lá na minha região cola de burro, e o outro era o Santa Fé. E aí cobriam e não chovia dentro, ou não tanto, né? E ali moravam as pessoas. E eu, não sei se um privilégio ou se uma situação, eu sei que eu vivi numa casa dessas, eu morei numa casa dessas há algum tempo. Depois, a minha mãe ficou ali, eu fui levado para a casa dos meus tios, e eu fui para uma casa onde era feita de tijolos, um tijolão enorme, né? Ali era a casa onde eu comecei a morar. Mas voltei para ver minha mãe, fui levado para ver minha mãe. Seguidamente era levado. E passou um tempo, houve uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, porque a casa de capim, aquela do fogão a lenha, aquela que enchia de fumaça, não existia mais. A casa caiu. Mas sabe por que caiu? Porque o meu cunhado foi lá e construiu uma casa boa de madeira, né, para minha mãe. Agora uma casa que não entrava mosquito, insetos, era uma casa bem diferente. Então, não é tão ruim a casa cair. Depende de como é a situação. Eu quero
compartilhar com você a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Coríntios, versículo 1 e 2, ele diz assim: sabemos que, se essa nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O apóstolo Paulo diz assim, que um dia a casa terrestre vai cair. Será que ele está falando do prédio? Eu antes estava falando do prédio. O apóstolo Paulo estava falando de um prédio? Não. Ele estava falando de um corpo. Nós, como alma vivente, como espírito, vivendo num corpo. Esta carne, ela tem um tempo para durar. Eu não sei por que tanto pavor das pessoas com a situação do coronavírus. Se vamos morrer e agora vamos morrer, quem é que disse que alguém vai morrer? Ou vai viver? Na verdade, nenhum de nós sabe. Mas isto, e as pessoas que morrem de uma bala perdida? E as pessoas que morrem de um acidente vascular? Um derrame cerebral, como a gente conhecia antigamente? Um infarto fulminante? Um acidente de trânsito? E quantas pessoas que estão batendo hoje com a cabeça na parede porque não pode sair de dentro de casa, estão presas? Quantas pessoas estão aí aterrorizadas, achando que vão morrer? Eu digo para você, você vai morrer na hora que Deus quiser. Quando Deus verdadeiramente quiser que isso aconteça. No entanto, o que você precisa é se preparar. E é isto que o apóstolo Paulo está falando. Que se nós nos prepararmos, se nós nos organizarmos, não estivermos nus, mas sim vestidos. Eu venho pensando, quantas pessoas deixam para depois? Hoje pela manhã estava falando com os meus filhos e eles estavam falando sobre a situação do medo, do terror. E eu disse, pois é, engraçado. Eu me preocupo que as pessoas não estão preparadas, estão com medo de morrer, mas não estão se preparando para morrer. Não estão fazendo nada para mudar, para que, se porventura acontecer com ela, que cada um esteja preparado. Paulo está dizendo assim, olha, não se preocupem, porque se esta casa terrestre se desfizer, existe um edifício. Puxa,
significa que é algo maior, é algo melhor, porque diz que não serão feitas por estas mãos, não serão feitas por nós mesmos, não significa que Deus fará esta noção. E se eu pegar essa palavra e comparar com João 14, eu vou ver quando o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou crede em mim, crede em Deus. O que ele está falando? Ele está falando que precisamos confiar em Deus, que precisamos confiar em Jesus. Jesus disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E fecha. Está de acordo com o que Paulo está falando, ou Paulo está falando de acordo com essa passagem. Porque ele está dizendo que tem um edifício. Tem muitas moradas, Jesus diz que tem muitas moradas. E eu vou preparar esta morada. E depois que eu estiver com essa morada preparada, eu venho buscá-los para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, que boa notícia que a casa caiu. Porque se a casa caiu, já tem um prédio. Se a casa cair, tem um prédio que não vai mais ser destruído. Porque o Senhor diz que importa o homem não enfrentar, não passar a segunda morte. Ou seja, espiritual. O desejo de Deus é que o homem não enfrente a segunda morte, mas apenas a destruição desta casa. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão de como você está vivendo. Eu não estou falando de viver fazendo isto ou fazendo aquilo, estar no pecado, não estar no pecado, não é basicamente isso que eu quero chamar sua atenção. Mas o quanto você está buscando a Deus. Porque até mesmo uma pessoa que está buscando a Deus pode pecar, pode errar. E tem inúmeros personagens bíblicos que tinham intimidade com Deus, que viviam com Deus, e mesmo assim, de vez em quando, erravam. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso eu quero perguntar para você, você está preparado se a casa cair? E se a casa cai? Se a casa cair, o que você vai fazer? Nada. Porque não tem mais o que fazer. Nós não teremos mais direito de escolha. Mas hoje nós temos direito de escolha de pelo menos poder gritar por Jesus. Como Pedro, o dia que estava se afogando, levantou a mão no meio da água e gritou para Jesus: socorre-me. O Senhor Jesus o socorreu e o colocou a salvo. Eu quero dizer para você que se esta casa terrestre se desfizer, se ela cair, Deus construirá uma outra casa. Eu até fico pensando, certamente Jesus já começou a construir a minha casa. Então,
tipo assim, pedindo, Senhor, não tenha pressa, porque ele diz que a hora que estiver a casa pronta, ele vem buscar. Então, cada casa que termina, já tem alguém escrito. Em Apocalipse diz que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, este não herdará a vida eterna. Você já pensou sobre isso? Eu estava pensando que as pessoas não gostam de se preparar, principalmente para coisas que elas não querem. Como é fácil nós correr de um lado para outro, de telefonar, de mandar e-mail, de mandar mensagem dali, daqui, para uma pessoa que nós queremos ver, ou para alguma coisa que nós queremos adquirir. Mas pede para uma pessoa fazer uma coisa que ela não quer fazer. Quanto tempo ela enrola? Ela manda mensagem para um, ela escreve para outro, ela telefona para outro. E aquilo que ela não quer fazer, ela faz de tudo para ver se a gente diz para ela, não precisa mais. Eu mesmo vou fazer, ou alguém já fez. Para tipo ela responder, eu não queria mesmo. Você quer realmente ir para o céu? Você quer realmente a eternidade? A Bíblia fala também das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Ou seja, isso me dá uma ideia de 50% da humanidade que conhece a Cristo subirá e 50% está correndo o risco sério de não ter azeite nas suas lamparinas, ou seja, não ter o óleo do Espírito e não alcançar a salvação. Te alerta, te desperta. Não te preocupa com o vírus, te preocupa como tu estás. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uma vez me contaram uma história que havia um homem que tinha uma madeireira e ele vendia casas pré-montadas. Este homem tinha um funcionário que há muitos anos trabalhava com ele. E este homem disse, como já estava na época daquele senhor se aposentar, e então o dono da madeireira chamou ele e disse, fulano, você há tantos anos está comigo, e você vai embora, vai se aposentar, mas antes que você fosse embora, eu queria que você fizesse um último trabalho para mim. E aí ele disse, tá bem, patrão. O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você escolha as melhores madeiras, o melhor telhado, o melhor tipo de telha, as melhores aberturas, o melhor forro, assoalho, tudo do melhor. Eu quero que você não economize e faça esta casa. E deu o endereço para ele lá, de um terreno. Aquele homem foi lá, como ele já estava para se aposentar,
ele já estava para ir embora, o que ele fez? Ele foi lá e começou a construir. A construir. Mas ele pegou madeira de segunda, portas de segunda, janelas de segunda, telhado de segunda. E aprontou a casa. Terminando de aprontar a casa, ele veio e disse para o patrão: patrão, a casa está pronta, então agora vamos fechar aí, o senhor me dá o que eu tenho por direito e eu vou embora. Aquele dono da madeireira foi lá numa gaveta, ou foi lá na gaveta que tinha colocado as chaves daquela casa e disse: vamos lá naquela casa que eu mandei você fazer. E foram lá. Chegaram lá, aquele homem deu as chaves para ele. Disse: olha, este é um prêmio que eu quero te dar por tantos anos ter sido fiel. Uma pena. Você que foi um homem muito trabalhador, muito dedicado. Uma pena que o último serviço que eu pedi para você fazer, você não fez conforme eu pedi. Mas ele é seu. Eu queria lhe dar o melhor. Mas você negligenciou com o melhor. Eu quero te dizer, você que está me assistindo, você que está me ouvindo aí, que Deus quer te dar o melhor. Que Deus tem o melhor para ti. Mas se na última hora negligenciar, perderá a oportunidade de ter o melhor. Quero orar com você. Você que não quer o pior, mas quer o melhor. Quer aproveitar essa oportunidade. Você vai se comprometer de buscar a Deus. Não para buscar bênçãos de Deus, mas para buscar a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico. Eu te apresento, Senhor, esta pessoa, esta vida que está me assistindo. Eu determino agora o milagre da transformação, o milagre da melhor vida, o milagre da melhor casa, o milagre da salvação. Deus, cuida de cada um. Trata cada um, Senhor, com a tua misericórdia. Traz a libertação, traz a salvação, né, para esta vida, para esta família, para esta casa, Pai. Em nome de Jesus, eu determino o milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.